Olá, bom dia! No Diário Regional de hoje vamos falar do artesanato cearense. Você vai conhecer o talento de alguns artistas para transformar simples elementos da natureza em belas peças. A gente começa com o trabalho de um casal que mora em Juazeiro do Norte, no Cariri. Luzienir e Demóstenes, mais conhecidos como Lulu e Pebinha, criam esculturas modeladas e pintadas à mão. Os tabuleiros de xadrez foram ganhando destaque entre os clientes. As peças do jogo são inspiradas em personagens da cultura nordestina. E a massa para fazer as obras foi desenvolvida pelo casal, usando o ingrediente que o nordestino conhece bem na culinária. Pebinha e Lulu formam um casal unidos pela arte. Em 2020, eles completam 28 anos de relacionamento, mas a veia artística vem mais de longe. De Lulu, por exemplo, é de berço. Eu cresci num ambiente de artesanato, minha mãe é artesã também, então não foi tão difícil fazer essa transição, né? Pebinha também despertou a aptidão artística bem cedo. Inclusive, o apelido veio dessa época. Desde pequeno, né? Ficava cavando lá aqueles buraquinhos ali e já recebi esse título aí. Não podia ver um barro ali que você já estava mexendo na massa de modelar. Atualmente, o casal se especializou em um tipo de trabalho, o xadrez. E as peças que eles fazem são bem diferentes. Mas para chegar até esse processo, levou um certo tempo. Desde a adolescência que eu já começava, não fazia outra coisa, era isso aí, só artesanato, depois começou com o desenho também e ficava alternando, né? Você utilizava a massa epóxi, então, antes? A massa epóxi, no início, eu não sabia, mas ela era tóxica e eu tinha alergia, não sabia o que era. E aí, com o passar dos anos, eu fui substituindo, né? Entre tantas opções, foi o xadrez que fez o maior sucesso. A gente trabalhava com uma variedade muito grande de peças, né? De vários tipos, né? De todos esses tipos da cultura popular que nós temos aqui, não só no Cariri, mas no Nordeste. E a gente percebeu que realmente o xadrez era o que chamava mais atenção, agregava muito valor às peças e a gente acabou optando em ficar só com o xadrez, porque a quantidade de pedido é tão grande que a gente não conseguia atender. Mas Pebinha e Lulu não se contentaram apenas em satisfazer os pedidos dos clientes. Eles inovaram ainda mais. Este é um produto muito procurado quando se quer uma boa tapioca. Mas aqui a goma tem outra função. O produto final dela não é para ser apreciado com o paladar, mas com a visão. Olhando rapidamente, essas peças parecem terem sido feitas com biscuit, mas na verdade elas são de goma. E o processo para fazer a massa é bem simples, só usa goma, água e cola, nada mais. Hoje parece tudo muito simples, só que a escolha da goma necessitou de algumas experiências. Começou na tentativa de fazer o biscuit e eu não gostei do resultado não, né? E até porque para você fazer um trabalho artístico com biscuit já tinha todo um preconceito em cima e aí a gente foi testando outras formas, né? E a primeira que me veio na cabeça a lembrança do que a gente fazia com a goma, com o grude de goma, né? E aí eu fui desenvolvendo aos poucos e nós chegamos a esse resultado aí, né? A goma, ela possibilitou para a gente tanta coisa, a leveza do material, o envelhecimento, a lavagem, tudo que outras massas a gente não conseguia. O barro, ele é muito bom, mas assim, dificultava muito, pesava para a gente que mandava muita peça por correio, né, transportadora, aquele peso ele significava bastante e essa massa até nisso aí foi melhor, né, porque ela é leve. Outra inovação foi a substituição das peças tradicionais do xadrez. Aqui continua tendo o bispo, o peão, o cavalo, a torre, o rei e a rainha, mas eles recebem formas diferentes. Que tal um xadrez que representa a Guerra de Canudos, colocando o povo de Canudos contra o exército brasileiro? As substituições são feitas de uma forma que não prejudique a formação das peças no tabuleiro. Substituição das peças, a gente tem que ter muita coerência, tem que conhecer, porque você não pode criar um tema
em que você não possa substituir bem cada peça tradicional do xadrez. No caso da Guerra de Canudos, por exemplo, a gente tem o Antônio Conselheiro, que já entra como rei. A gente coloca uma beata em substituição da rainha, né? A gente tem dois sertanejos com estandartes que a gente substitui pelos bispos. As torres são as capelas, né? Que, os cavalos também, normal, você coloca os cavalos, os burrinhos ali e tal, com os sertanejos em cima. E os peões na frente também são todos os sertanejos, sempre com armas diferentes. E do outro lado, a volante, né? O exército republicano, que também canhões, cavalos, todos bispos, né? Pebinha e Lulu resolveram destacar a cultura nordestina como inspiração. Essa foi uma situação que agradou ao público e ampliou bastante o leque de atuação dos artistas. Não foi difícil não, nem complicado não, devido à riqueza que nós temos justamente nessa nossa cultura. Nós temos temas assim de fatos históricos como a Guerra de Canudos, os cangaceiros, né, em várias circunstâncias, sejam invadindo uma cidade, como acontecia, sejam no semiárido, no campo, né? Então, cultura popular que tem como Bumba Meu Boi, que tem reisados, tudo isso aí a gente substitui, coloca outras figuras do nosso imaginário também e acaba ficando, formando o xadrez por completo, né? A riqueza de detalhes impressiona. O tabuleiro é bem rústico, lembrando o solo castigado do sertão nordestino em período de seca. As roupas e os acessórios chamam a atenção. A fisionomia dos rostos, então, é uma atração à parte. Difícil de não apreciar tamanha beleza. E o grande finale vem com a pintura, um colorido que encher os olhos. O pessoal gosta muito das coisas muito coloridas. No nosso caso, a gente gosta mais umas cores terciárias, né? E o envelhecimento a gente utiliza uma tinta preta, né? Faz uma pintura em toda a peça, depois faz uma lavagem e ficam uns detalhes, né? Em cada peça vai ficando uns detalhes, mas a preferência do pessoal é mais colorida mesmo. Um produto de pura criatividade e talento, de imenso significado para o casal. Além de ser um meio de vida, né? Um amor que eu tenho muito grande pela arte desde a infância, sempre como eu relatei anteriormente. Talvez uma tarefa, né? Eu vim para isso, vim para trabalhar com o artesanato ou arte, não só com a modelagem, mas com outros segmentos que eu gosto de fazer. Isso para mim é uma realização, porque assim, você gosta da arte, você vive da arte, você está fazendo uma coisa que você ama, dentro do, por exemplo, um jogo de xadrez, que eu gosto de jogar xadrez, então você imagina o que é você viver de xadrez como arte e como uma coisa que você está ali para um hobby, né? Então, para todo canto é uma satisfação muito boa assim, para a gente, né? A seguir, a gente mostra um artesão de Barbalha, também no Cariri, que faz esculturas que tem a areia como matéria-prima principal. Um material que escorre por entre os dedos ganha firmeza nas mãos de um artesão de Barbalha, no Cariri. O ingrediente, bastante presente na natureza, é misturado por Wilton Silva a vários produtos para dar vida a esculturas de representações nordestinas. Um trabalho reconhecido que já ultrapassou as fronteiras do país. Olhar essas esculturas assim como peças de ornamentação de ambientes é algo normal, mas é importante saber que essas foram feitas com um material nada comum. Essa escultura representa os penitentes de Barbalha. Ela é bem leve pelo material que foi confeccionada. Acredite, esta peça tem 80% de areia. Isso mesmo, essa e todas as outras foram feitas com areia. Já são 15 anos que o Wilton faz arte dessa forma, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a fazer esculturas depois que eu vi em uma reportagem um artista estrangeiro
que ele fazia esculturas de árvores secas a partir de arames e fios retorcidos. Eu achei aquilo ali magnífico e tentei reproduzir. Como eu vi que o trabalho ficou bem interessante, teve um resultado considerável, eu comecei a fazer pessoas, não somente árvores secas, mas pessoas e objetos da vida comum, até que de repente eu tenho uma quantidade grande de objetos feitos e resolvi construir uma maquete. Naquela ocasião, o arame era o material principal. Só que a curiosidade é uma marca desse artesão. O Wilton iniciou um processo de experiências. Ele buscava uma situação nova até que teve a ideia de utilizar areia. E não é que deu certo? Eu senti a necessidade de haver um revestimento para que eu viesse a aplicar a tinta, né, e a gente fazer um trabalho mais acentuado, com maior detalhe, mais riqueza de detalhes através da tinta. E eu experimentei vários outros materiais e, por fim, eu utilizei a areia, logicamente com um trabalho que a gente faz, um processo que a gente faz na areia, para que ela se adapte à arte, né, e ela tenha o resultado que a gente espera. Eu vi que o resultado era muito interessante, ficava muito curioso, e que era um tipo de trabalho que não se era feito, que ainda não tinha visto ninguém fazer esculturas com esse tipo de material. Eu disse, não, aqui é meu caminho, eu vou seguir por essa aqui, até porque o resultado ficou muito bom. Dentro desse poder de observação do artesão, percebeu-se que seriam necessários outros produtos para que a matéria-prima ficasse próxima do ideal. A olho nu, é fácil pensar que ele só utiliza areia, certo? Errado. A gente faz um processo de vitrificação da areia, junto com mais alguns elementos, como o pó de mármore, o durapox e o cimento. Essa areia é levada a uma temperatura de mais ou menos 300 graus, e daí ela vitrifica, e há posteriormente o processo de quebra. A gente vai quebrar essa areia, transformar ela de novo em pequenas partículas, e depois peneirar para que tire o excesso, os grãos que são em maior volume, e que fique só aquela poeirinha fina. Então a gente aproveita aquela poeirinha fina que fica após o processo. Demora cerca de 2 dias, mais ou menos. Ela leva um períodozinho, porque ela tem que secar na composição. A gente utiliza a água e para diluir algum dos elementos, como o cimento, ele é diluído em líquido, né, e passa a ser aplicado na areia, e daí precisa que ela, antes dela ir ao fogo, para chegar ao forno, para chegar a atingir essa temperatura, ela seque primeiro, para que não fique grudada no receptáculo. Não é qualquer areia não, tem areia específica. Essa areia é uma areia que vem de um local próximo daqui, é Jamacaru. A areia de lá é interessante porque basicamente ela é feita de silício, composta completamente de silício, 70% a 80%. Quanto mais barro tem, mais a areia fica avermelhada e ela fica muito fina e não dá aquela massa constante e homogênea. Mais demorado que o processamento da areia é a construção da peça. Depois de escolher o que vai fazer, o Wilton inicia tudo com o arame. O material funciona aqui como o esqueleto. Além do talento, é necessário uma boa quantidade de paciência, pois tudo é feito devagar e com firmeza. Depois do esqueleto armado, é colocado o músculo do corpo, representado aqui, nesse caso, pelo papel. São várias camadas. Tudo de acordo com o que ou quem está sendo feito. A fita adesiva é a parte interna da pele e o maior volume é de areia. Aí tem que ter muita paciência, pois são dezenas e até centenas de camadas. E depois de horas e horas de aplicações e detalhes, vão sendo concluídas as esculturas. Muitas pessoas têm, assim, pedem para fazer representações de algo de suas regiões, ou até mesmo fora do país, mas assim, eu acho mais interessante focar na nossa tradição, na nossa regionalidade, né? Tanto é que assim, o meu trabalho ele é brejeiro e um tanto bucólico, justamente por essa razão. Eu gosto de focar na nossa lida diária, no nosso povo, nossos costumes. Eu acho importante fazer esse resgate e manter viva essa lembrança da nossa cultura e da nossa história. O Wilton preserva em casa várias peças. O artesão aprecia ter essas companheiras por perto, mas algumas são encomendas e tem tempo curto por aqui. É o caso da representação da morte de Lampião e os cangaceiros do bando.
As cabeças que foram degoladas após o embate com a polícia, que não durou 15 minutos, na Grota do Angico, em Sergipe, no ano de 1938. Todos os cangaceiros caíram mortos, inclusive Lampião e Maria Bonita. Essa é uma cena muito conhecida no Nordeste. Uma imagem bem caririense é essa que representa a menina Benigna Cardoso, a Marte da Castidade, que será beatificada pela Igreja Católica este ano. E falar de Nordeste é falar de Luiz Gonzaga e a inseparável sanfona. Ele também está no acervo de Wilton Silva. O prazer de ver materializado o pensamento e o sentimento é indescritível. Não tem como você descrever o resultado, e principalmente quando as pessoas vê, admira o seu trabalho e gosta, né? E vem assim para ali elogiar, parabenizar pelo nosso trabalho e tudo. Isso é extremamente importante. Não tem nada que seja mais gratificante ao artesão, ao artista, do que o reconhecimento das pessoas. E hoje seu trabalho já está até para fora do país já. Sim, já tem várias esculturas minhas fora do país, em Portugal, em Cabo Verde, também tem esculturas minhas. Aí principalmente para o lado da Holanda e Bélgica. Algumas esculturas minhas foi para lá. Você inclusive já está dando aulas, né? Está tentando passar aí para outras pessoas esse tipo de material que você utiliza, enfim, para que outras pessoas surjam também trabalhando com areia. Esse eu sou detentor da técnica, criador, desenvolvedor, e ainda estou aprimorando, né, com o tempo, e já passo sim esse conhecimento, essa técnica para vários outros profissionais na área. Tanto pessoal que já são artistas, de fato, que já têm a sua militância dentro da arte, né, como pessoas que são iniciantes, que têm um interesse, né? Eu acho bastante importante levar ao conhecimento de outras pessoas para que isso não fique restrito a uma única pessoa, né? Depois do intervalo, a gente confere a pintura em pedras de uma artesã de Iguatu, no Centro-Sul cearense. O aspecto rústico das pedras é transformado por uma artesã de Iguatu, no Centro-Sul cearense. Ela pinta esses materiais duros e aparentemente apagados. As cores dão vida às peças que são encontradas na rua. Elas viram animais, casas e outras obras. Tintas e pincéis são os principais materiais que a artesã Silvanir Paulino utiliza para transformar pedra em arte. A artesã começou a fazer esse trabalho quando passou a juntar pedras durante as caminhadas nos fins de tarde pelas ruas do bairro onde mora, o novo altiplano em Iguatu. Eu despertei através de um aplicativo da internet. Um amigo meu me apresentou esse aplicativo e eu, vasculhando ele, encontrei algumas pedras pintadas. E de repente, né, nas caminhadas finais do fim de dia, encontrei algumas pedras que aparentavam alguns bichinhos, tipo tartaruga, joaninha, uma pedra redondinha, já imaginava alguma coisa. Comecei a colher as pedras e aí fui desenvolvendo os desenhos e fui criando, inovando, e aí comecei a divulgar e as pessoas começaram a pedir e de repente não parei mais. As pedras têm formatos e tamanhos variados. O que para algumas pessoas pode não significar nada, nas mãos de Silvanir vira peça de arte. Para todo mundo, muitas vezes passar por uma pedra é comum. Para mim, não, deixou de ser comum a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com isso. E não é mais comum. Toda pedra que eu vejo, eu já quero colher. Às vezes eu vou para algum lugar onde a gente vê muita pedra e eu já quero procurando aquela lá redondinha, porque dá para pintar uma joaninha, ou o que seja, eu já estou procurando o formato das pedras. Silvanir transformou este cantinho da casa em ateliê. Aqui as pedras são transformadas. Depois de limpas, dependendo da tonalidade, elas recebem uma camada de tinta branca ou ganham a cor desejada diretamente. A tinta branca, ela
ela facilita pegar as outras cores, né? Quando a gente vai usar outra cor. Mas se a pedra já for branca, aí eu não uso, eu uso mais só a tinta mesmo. Silvanir passou a pintar as pedras há pouco mais de um ano e já mostra habilidade com esse trabalho manual. Estas pedrinhas menores receberam tinta verde em 2 tonalidades e logo viraram cactos. E assim, entre uma pincelada e outra, a pedra mais arredondada recebeu tinta vermelha, preta, dando vida a uma joaninha. Já esta outra virou uma coruja. Tem que ter paciência e a arte em si, ela nos faz ter paciência, né? A pintura em si, seja numa pedra, ou numa tela, ou onde quer que seja, um trabalho como esse nos ajuda a nossa mente a funcionar melhor. E ocupando a mente com isso, a gente vai começando a criar paciência. Tem que ter paciência para isso. Sim, é uma terapia. A pedra utilizada pode ser qualquer uma. Basta ter a superfície lisa, que é mais fácil de pintar. A artesã usa também pincéis de tecido e tinta acrílica PVA, própria para esse tipo de trabalho. A artista coloca ainda uma camada de verniz acrílico para dar brilho e mais durabilidade à pintura. Após pintada a pedra, a gente usa o verniz e essa pedra pode ser usada ou para decorar um jardim, ou uma mesa, ou no canto um peso de porta. No jardim ela dura bastante, porque o verniz ajuda muito com isso. Como as pedras são usadas na forma natural, o desenho de cada uma já é a inspiração para Silvanir abusar da criatividade na hora de pintar. A forma ela já tem, a gente vai só dando a cor. A artesã faz as peças por encomenda. Os preços variam de acordo com o tamanho e a pintura feita na pedra. A demanda aumentou depois que Silvanir passou a usar as redes sociais para divulgar o trabalho. Eu uso o Instagram, né, Silvanir Paulino, e o Facebook também, Silvanir Paulino. O Facebook tem me ajudado bastante com a divulgação. Muita gente tem me procurado através do Facebook, isso é muito interessante, e isso para mim tem sido muito bom. Já mandei algumas encomendas para Catarina, agora pessoas de Milhã já estão me procurando. As pessoas de Cariús também já fizeram bastante encomenda, inclusive até atividades como ensinar a crianças a pintar, né? Crianças com necessidades especiais, elas tiveram um interesse muito grande nisso e eu levei lá o material junto com os professores da escola de Cariús e aí eu pude ensinar um pouco para elas e foi bem legal. E assim, essas simples matérias-primas ganham vida através das mãos da artesã. O Diário Regional fica por aqui. No próximo domingo, o programa está de volta às 6h30 da manhã. Tenham todos um excelente dia e uma ótima semana.